Lá vem a professora com perigo, arte à vista. Os grandes museus mobilizam um público significativo em busca de arte, de beleza, mas a obra de arte, as imagens, muito além de apenas nos atrair, podem nos educar, emocionar e influenciar nosso estado de espírito, para o bem ou para o mal. No século XIX, o Dostoiévski descreveu a emoção opressora que um dos seus personagens no livro O Idiota sentiu diante dessa imagem aí, que representa Jesus morto e foi pintada pelo Hans Holbein. Outro escritor universal, o Stendhal, relatou no seu diário o desconforto que sentiu quando apreciava, lá na Basílica de Santa Croce, em Florença, os afrescos do Giotto. A sua emoção foi tão intensa que teve reflexos físicos. Ele sentiu fortes palpitações de desequilíbrio e um esgotamento físico imenso. A partir desses relatos e da experiência pessoal como psiquiatra em Florença, a doutora Graziella Margherini descreveu um distúrbio que batizou como Síndrome de Stendhal ou Síndrome de Florença, que afeta os mais sensíveis, despertando fortes emoções diante das obras-primas. A doutora percebeu em centenas de atendimentos que o contato com a arte era impactante para algumas pessoas que eram hospitalizadas com sintomas como desorientação, pânico, angústia, tontura e despersonalização. O efeito emocional diante de pinturas como o Nascimento de Vênus, por exemplo, pode ser tão intenso que algumas pessoas choram e têm um comportamento estranho diante dessa pintura. Teve um turista, gente, que chegou a infartar quando estava admirando esse quadro aí. Atualmente, a Galeria Uffizi, onde essa obra do Botticelli está, além de albergar os tesouros da Renascença, também possui desfibrilizadores para as emergências. A Medusa do Caravaggio também não deixa barato. Ela também está lá na Galeria Uffizi e ela já provocou até um desmaio num turista que a contemplava. Outra obra magnífica que abala o emocional é o Davi do Michelangelo. Tem muita gente que passa mal quando está admirando essa bela escultura. O Davi é considerado um modelo masculino perfeito e parece que ele tem o poder de despertar desejos e emoções reprimidas pelas pessoas. Mas existe um sentimento que se contrapõe à síndrome de Stendhal, normalmente chamado de vandalismo, né? Até que outro psiquiatra o descreva. Esse sentimento apresenta um comportamento destrutivo, onde a pessoa, num impulso incontrolável, tenta destruir a obra de arte à sua frente. A Pietà do Michelangelo foi atacada marteladas por um homem surtado que gritava ser Cristo ressuscitado. O estrago foi tão grande que a restauração demorou 10 anos e hoje a escultura fica protegida por um vidro à prova de balas lá no Vaticano. A Ronda Noturna do Rembrandt já foi alvo de 3 ataques e também necessitou de restauro. A Mona Lisa, então, nem se fala, ela já foi roubada, atacada de diferentes formas, além de ser alvo de protestantes ensandecidos. Mas o retábulo de Ghent é líder, ocupando o primeiro lugar entre as obras de arte mais atacadas da história. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre ele. Esses comportamentos, pessoal, provam o poder da imagem sobre nós e como nesse diálogo com a imagem a gente pode ter muitas emoções e comportamentos despertados. Imaginem o que a propaganda não faz com a gente também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para ativarem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.